Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Pelo microfone, não. Tá ligado, não tá, Tássio? Tá? Alô? Tá? Tá baixo? Alô? Alô? Bom, na semana passada a gente abriu o Evangelho e saiu para a mensagem de hoje o texto: convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. O texto vai aparecer aí na tela para vocês acompanharem. Quer ler? Quer ler? Você que tem uma voz bonita. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e serei ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. E o restante? É até aqui. Por quê? Eu vou ler aqui o restante. Eu vou. Essa primeira parte é sempre numa linguagem figurada, né, que Jesus falava. E essa segunda parte aqui é interessante porque é uma explicação do que Jesus falou. Eu vou ler para elucidar mais um pouco. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição. Atenção. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Eu quis ler essa explicação aí, porque no livro ele
ele diz claramente, né, o que Jesus quis dizer na linguagem figurada, né? Então, ele explica que não se deve fazer o bem com vistas à devolução, mas pelo prazer de fazê-lo, né? E acrescenta ainda que o festim, que diz aqui no Evangelho, que Jesus fala, não é o repasto, ou seja, não é a festa, não é a comida, mas é a abundância de que desfrutamos. E aí a gente pode pensar assim, mas que abundância, né? Eu não vivo na abundância. E a gente sempre acha que tem menos do que a gente precisa. E essa abundância, eu penso assim, que ela é aqui na Terra material e ela é espiritual, né? Material porque a gente precisa das coisas daqui da Terra para a gente sobreviver, para a gente manter essa matéria de pé, manter essa matéria de saúde, com saúde, para que a gente possa agir nesse mundo, né? E quando a gente pensa assim, mas eu não sou rico, né? Não tenho dinheiro suficiente, como é que eu vou ajudar? Eu não vivo nessa abundância de riqueza material. Existem aqueles que são que têm mais dinheiro do que outros, né? Que vivem realmente num patamar de riqueza material muito grande, mas que com certeza estes têm uma missão, né? Deus não deu esse dinheiro, essa riqueza material toda para essa pessoa, para ela andar de jet ski no final de semana, né? Então alguma missão com essa riqueza essa pessoa tem. E nós podemos pensar assim, mas eu não tenho essa condição. Mas será que se a gente olhar para o lado e ver um que tem menos condição, que a gente também não vai se achar em abundância? Será que se a gente olhar para uma pessoa que está com fome e a gente que tem 2 pães para tomar café e o outro que não tem nenhum, será que a gente também não vai poder dividir? Né? E se a gente não tem a riqueza, pelo menos a gente tem a saúde física do corpo, que é algo material também, e que a gente pode, com essa saúde, fazer tanta coisa a gente pode fazer com essa saúde que nós temos. E a abundância espiritual, né, que é o nosso objetivo maior, é para isso que todos nós estamos aqui nessa terra, para evoluir moralmente, espiritualmente. Nós temos também, né, principalmente. Eu penso assim que nós vivemos num mundo onde nós somos estamos todos mais ou menos numa mesma faixa, né, de evolução. Sempre tem aqueles que se sobressaem mais, né, pela sua bondade assim natural, que a gente vê que é de uma vivência aí de muitas encarnações e que essa pessoa já aprendeu realmente a lidar com essas virtudes e aplicar essas virtudes aqui na Terra. E outras que não têm ainda essa capacidade. Mas se a gente observar, a gente vai ver que cada um de nós tem um pouquinho para dar. Então, uns têm mais paciência, outros têm mais coragem, outros têm mais amor, outros são mais compreensivos, né? Então, se a gente pegar um pouquinho dessa virtude que a gente tem, vamos chamar dessa abundância aqui, que Kardec fala, a gente pode contribuir com o irmão, né? A gente pode contribuir com o familiar, a gente pode contribuir com aquele marido que a gente acha que é difícil de lidar, se a gente é mais compreensivo, né? A gente pode contribuir com aquele filho. Então, a gente pode aplicar sempre aquela virtude que a gente tem um pouquinho a mais do que aquele outro irmão. Isso vai estar nos desenvolvendo e a gente vai estar ajudando aqueles que precisam. Então, gente, assim, o primeiro ensinamento que eu tiro assim desse texto é que nós todos temos algo para dar. E a gente precisa se conscientizar disso. Porque muitas vezes nós nos fazemos de vítima da vida, né? Nos sentimos coitadinhos, nos sentimos que nos falta tudo, nos falta dinheiro, não temos o trabalho que gostaríamos de ter,
não temos as virtudes que gostaríamos de ter, porque todo mundo, no fundo, quer ser bom, né? Todo mundo, quando a gente vê assim, uma pessoa que dá exemplos de bondade, como essas figuras que nós temos, né? De Chico Xavier, de Irmã Dulce e outros tantos por aí, a gente quer ser igual àquela pessoa, né? A gente olha e diz assim, poxa, como eu queria ser essa pessoa. Mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essas características que essa pessoa tem. Mas a gente tem algumas virtudes que a gente tem um pouquinho a mais do que o outro. E a gente vai se desenvolvendo, e quando a gente ajuda uma pessoa, nós estamos crescendo. Então, é preciso que a gente tome consciência de que Deus nos criou igualmente e Deus colocou a luz divina dentro de cada um de nós. E só depende de cada um de nós decidir por ajudar, por fazer o bem. Só depende da gente. Se a gente começar por uma coisa, uma virtude apenas que a gente possa enxergar em nós, de amanhã acordar e dizer assim, hoje eu vou praticar a paciência, e toda essa semana eu vou praticar a paciência. Só precisa uma. A gente vai ver o quanto a gente vai se desenvolver e o quanto a gente vai estar ajudando a um irmão que talvez esteja precisando dessa paciência que a gente tem a oferecer. E, assim, para a gente é difícil, né? A gente acha que é difícil fazer esse bem ao outro, né? Mas quando a gente toma essa consciência e a gente pensa assim, não, eu posso ajudar, eu tenho como ajudar, aí a gente cai um pouco na ilusão da vida material, onde a gente quer sempre uma troca, né? A gente sempre quer amar se for amado, né? Ter paciência se alguém tem paciência com a gente. A gente quer só dar pensando em receber. E é isso que o texto está chamando aqui a atenção, que a gente deve dar, fazer o bem, sem esperar uma retribuição, né? Quando ele diz aqui no texto que a gente deve convidar os pobres e os estropiados são pessoas mutiladas, ele está querendo dizer que bom para a gente, se a gente tiver a oportunidade de ajudar alguém que não vai ter como nos retribuir, porque nós estaremos passando pela melhor prova que a gente pode passar, que é fazer o bem sem interesse nenhum, certo? Então, vamos tentar diariamente fazer esse bem, pensar que a vida não é uma troca, né? A vida não é uma troca, a gente tem que amar, simplesmente, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ajudar, a gente tem que trabalhar, e a gente não pode ficar esperando pelo outro para que a gente evolua, para que a gente faça a nossa parte, né? Porque Deus, Ele fez todos nós individualmente. Todos nós aqui somos únicos. Não existe ninguém que diga assim, esse é igual a mim. Pode até ser parecido fisicamente, né? Mas se a gente olhar a essência da pessoa, né? Quantos milhões de pessoas existem no mundo e a gente não vai conseguir encontrar ninguém, né? Nenhum igual ao outro. Então, que grandiosidade é desse Deus que consegue criar tantos filhos e dar a cada filho uma luz para que ele desenvolva suas próprias capacidades, suas próprias virtudes, e que essas virtudes nunca se equiparam um ao outro, porque nós somos únicos. E se nós somos únicos, se nós fomos criados individualmente, independentes de nossos filhos, que são hoje aqui nessa terra nossos filhos, somos independentes de nossos pais, fomos criados independente do nosso companheiro, da nossa companheira. Então, por que não trabalhar individualmente? Por que não trabalhar unicamente, sem olhar o que o outro está fazendo, né?
Então a gente precisa utilizar essa nossa capacidade, essa capacidade que Deus nos deu, e aplicar ela de forma a se cumprir com o nosso compromisso individual, único, exclusivo, que é só da gente. Então não adianta a gente ficar olhando para o lado, né, e querendo que a pessoa dê a gente aquilo que a gente queria, que a gente sempre acha que a gente merece mais, né? E a gente sempre acha que a gente dá mais do que o outro, né? Então a gente pode começar a se observar. Será que num relacionamento entre homem e mulher, será que eu estou exigindo, né, demais daquele meu companheiro ou da minha companheira? Será que eu estou fazendo por esse companheiro, por essa companheira, aquilo que eu tenho condições e capacidade de fazer? Ou será que eu fico sempre aguardando que aquele companheiro ou companheira faça alguma coisa por mim? Né? E aí que eu digo assim, agora que ele fez, então ele merece que eu faça por ele, né? E a gente faz isso, viu? A gente faz isso diariamente. Principalmente nos relacionamentos entre homem e mulher, porque a gente sonha, né, com o grande amor, a gente assiste os filmes, as novelas, e a gente sempre quer aquilo assim, exageradamente, né? O que vier assim de mais intenso para mim, eu vou ficar mais feliz. E quando não vem aquilo que a gente deseja, aí a gente se frustra e aí a gente quer exigir do outro que faça aquilo que a gente está sonhando para ele, mas que na verdade a gente não sabe se era para ele ser assim, né? Se a gente veio aqui nessa terra junto para que eu ensinasse a ele alguma coisa, para que eu ensinasse a ele a ter mais amor, ou quem sabe eu tenho um resgate com essa pessoa, né? E eu preciso dar mais, se é que a gente pode medir o que é que a gente dá e o que a gente recebe, a gente precisa dar mais àquela pessoa do que aquela pessoa a nós. E se não for isso, gente, também não importa. A gente nunca vai estar desperdiçando a virtude que a gente dá. A gente nunca vai estar desperdiçando uma ajuda que a gente dê de coração. Né? Tem uma parte no Evangelho que quando eu li isso eu achei, assim, a primeira vez que eu li eu tomei um susto. Assim. Tem coisas que a gente fica errando na vida tanto tempo, e aí que a gente lê uma mensagem assim que chega e estremece, né? E o texto diz assim, eu não sei repetir exatamente a frase, mas a ideia é que o amor que a gente dá nunca é perdido. Nunca é perdido. E aquilo me chamou a atenção, porque a gente às vezes mede, né, o amor que a gente pode dar. Se a pessoa me sorri, eu sorrio. Se ela não me sorri, eu também não sorrio para ela. E a gente fica sempre medindo, né? Me fez isso, então eu não posso dar tanto amor assim àquela pessoa. Me fez aquilo, então eu vou me resguardar mais um pouco, né? E esse texto fala justamente do contrário, de que se a gente acredita que existe um mundo espiritual, de que todos nós somos espíritos, de que estamos aqui para evoluir, para amar, a gente não pode achar que o amor que a gente dá aqui, que não é retribuído, é perdido. Porque a vida continua além daqui. E se um irmão, né, hoje, não consegue absorver o amor que a gente dá para ele, tenha certeza que lá no mundo espiritual, quando ele voltar, em algum momento a ficha dele vai cair. Em algum momento. E ele vai, talvez, lá no mundo espiritual, dizer assim, meu Deus, eu tenho que fazer tudo por aquela pessoa. Hoje eu tenho que orar por aquela pessoa, eu tenho que agradecer a ela. Eu tenho que mandar todas as vibrações positivas para aquela pessoa que tanto me amou. Eu não soube retribuir naquele momento, porque não tinha condições. A gente só dá aquilo que a gente tem condição. E eu achei interessante isso, porque a gente conhece o Espiritismo, a gente estuda, a gente
vive aqui essa vida e como diariamente as ilusões do mundo, né, assim, transformam a gente e fazem assim rapidamente com que a gente esqueça de que nós somos espíritos, de que nós acreditamos numa outra vida, de que nós sabemos que se hoje eu tenho um filho, amanhã ele pode ser um pai, ele pode ser um marido, e não importa esta relação, seja ela qual for, importa é que nós somos espíritos, nós somos irmãos, e um precisa ajudar o outro, né? Porque cada um tem um pouquinho de uma coisa, e esse pouquinho que a gente tem a mais, a gente dá ao outro. E o outro, aquilo que tem um pouquinho a mais, dá a gente. E se o outro não tem para dar a gente agora, não importa. Não importa que a gente está fazendo o nosso papel, a gente está cumprindo com o nosso objetivo. E a gente está ajudando, né? Feliz desse irmão que hoje aqui na Terra pode não estar dando valor àquele amor que a gente pode oferecer, mas como diz o Evangelho, o amor nunca é perdido. Em algum momento ele vai ver e vai nos agradecer. E a gente vai poder ter ajudado alguém, né? Então, gente, vamos buscar isso. Eu sei que falar aqui é fácil, né? A gente sentadinho ouvindo e refletindo, mas que lá fora as coisas são mais difíceis, porque a gente cai nas ilusões do mundo material, né? E aí vem uma outra questão também que eu achei importante pontuar, que é assim: se a gente não consegue fazer o bem sem retribuição para aqueles que a gente convive, gosta, ama, imagina, então, a gente seguir o ensinamento do Evangelho que manda a gente amar, ajudar os inimigos, né? 15? Ah, você quer o tempo. Então, imagina só, né? Se a gente não consegue amar verdadeiramente, integralmente, aqueles que a gente realmente gosta, quer ficar perto, imagina então quando a gente passar aqui para a lição, né, do amar os inimigos, não é isso? E aí a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu vou amar o inimigo, né? Então, vamos tentar começar por essa lição de se entregar integralmente aos amigos, né, aos que são mais caros, para que a gente consiga ultrapassar ainda esse ensinamento de amor, que é amar também os inimigos, né? Amar não é que você vai querer ter ele do seu lado dia e noite, nem que você vai sorrir para ele como você sorri para um amigo, para um irmão querido, mas ajudar sem esperar. Esse texto aqui, quando ele diz dar sem esperar retribuição, convidar os pobres e os estropiados, ele está incluindo também esses chamados inimigos, né, que nós os intitulamos assim, mas que na verdade são irmãos como nós, que não temos uma afinidade com eles, mas eles se encaixam também aqui nesse lugar, né, desses irmãos, de que precisamos também ajudar sem esperar retribuição. Aí alguém pode perguntar assim, mas o que é que eu vou fazer com esses irmãos, né? Eu vou, talvez, não falar mal, já está ajudando. Já é um passo, né? A gente vê um irmão que a gente não tem uma afinidade e poder se calar, né? Numa oportunidade de falar mal dele para outro alguém, e a gente aí, né? Como se diz, meter o pau naquela pessoa, falar o que a gente quer, e a gente ter a oportunidade de dizer assim, não vou falar. Vou elevar meu pensamento a Jesus, fazer uma oração e pedir para que esse irmão melhore esse comportamento que ele tem, né? Então, ajudar aos irmãos, ajudar as pessoas, nós podemos ajudar de infinitas formas, né?
inclusive esta, apenas fazer uma oração, apenas não falar mal daquela pessoa porque a gente não gosta, né? E ir além disso, poder estender a mão a essa pessoa quando ela mostrar uma necessidade, né? Poder ajudar sem julgar, sem condenar ninguém. A gente tem uma dificuldade grande, né, de transpor essa visão material que nós temos aqui e praticar verdadeiramente o que nós estudamos, que é essa ideia que nós temos no fundo do coração e acreditamos de que nós estamos aqui para nos melhorar, né? Nós somos espíritos, somos seres individuais, independentes uns dos outros. Embora vivamos todos juntos e nós precisamos desse interrelacionamento uns com os outros, porque é aí que a gente consegue se desenvolver, né? Porque se colocar também a gente dentro de uma caixa fechada, de uma casa isolada, a gente não vai para lugar nenhum, não vai conseguir se desenvolver em nada. Então, nós precisamos nos relacionar com essas pessoas e precisamos ajudar essas pessoas, precisamos cumprir com nossa missão, cumprir com todas as provas que a gente veio aqui cumprir. E não é preciso saber que provas são essas, que missão é essa. Porque se a gente seguir só o que a gente lê aqui, de fazer o bem, né, sem olhar a quem e sem esperar nada em troca, a gente com certeza vai estar cumprindo a nossa missão. Porque toda missão tem no seu fundo praticar o bem. Então, a gente consegue dessa forma. Bom, essa é uma questão que eu quis... Assim, é o que eu entendo, né, desse conteúdo aqui, desse texto, que eu quis trazer para vocês. Só resumindo, assim, né, para que fique um melhor entendimento, que primeiro a gente precisa, eu estou falando porque é o que eu acredito, viu, gente? Mas daqui a pouco o microfone vai estar aberto, vocês podem discordar, concordar ou dar uma outra interpretação, né, a esse texto. Eu acho que a gente precisa tomar consciência da nossa capacidade, que nós somos filhos de Deus, nós temos luz dentro da gente, nós temos, se não todas, algumas virtudes para a gente praticar aí nesse mundo afora, né? Então, tomar consciência da nossa capacidade de realizar, da nossa capacidade de amar. Nós não somos seres limitados, nós somos seres que têm uma luz infinita se a gente consegue desenvolver isso, se a gente tem força de vontade para desenvolver isso. Então, acreditem de que nós somos capacitados a estar aqui, a praticar o bem, a nos desenvolver. Segundo, que a gente sempre se lembre que nós somos espíritos, né? Nós estamos vivendo aqui essa vida, mas quando essa vida aqui acabar, a vida vai ter continuidade em outra e a gente continua sendo aquele mesmo ser de que nós somos aqui. Então, sejamos desde aqui seres de luz, seres que são instrumentos de alívio para o outro, né? E uma reflexão final que eu deixo aqui, porque a gente faz essa conversa que a gente tem aqui, e a gente vai para casa, e a ilusão da terra, assim, do mundo material, corrompe a gente muito rápido. É muito rápido isso. Então, a gente precisa ter cada um, assim, uma forma, né, que é de cada um, de procurar se vigiar diariamente. Assim, né, o que é que eu estou fazendo? Né? Não adianta só a gente vir, ouvir uma palestra, ou eu aqui fazer uma palestra,
e chegar daqui a 10 minutos em casa, eu caindo no erro novamente. Então eu deixo essa reflexão assim final para que cada um busque assim uma forma sua de chegar em casa agora e anota num papel, sabe? Ou às vezes eu tenho uma mania de botar um recado no celular para mim mesma. Às vezes eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada demais e repetindo aquele erro. Aí eu escrevo para mim mesma e boto lá no alarme para no outro dia tocar. Aí toca para mim, quando eu olho, aí está lá escrito, né? Aquilo que para eu não cair mais naquele erro. E a gente precisa fazer alguma coisa assim diariamente para que a gente não caia nessas armadilhas. Isso tem que ser um trabalho diário. Então vamos nos observar diariamente e nos perguntar como é que eu estou vivendo, né? Como é que eu estou tratando as pessoas que estão ao meu lado? Como é que eu estou tratando esse meu companheiro diariamente? O que eu estou exigindo que ele faça por mim? E o que eu posso fazer por ele com as capacidades que eu possuo? Vamos nos perguntar isso sempre, nos interrogar sempre, para que a gente não tenha a razão, sabe? Não queiramos ter a razão, porque o ser humano adora ter razão, né? A gente adora ter razão e às vezes quando a gente tem razão, a gente fica tão apegado a essa razão, eu tenho razão e não vou dar o braço a torcer para o outro, né? Aí a gente vê até que está errado, né? E fica com vergonha até de pedir desculpa a alguém, porque a gente não quer mostrar que se diminuiu, né? A gente acha que é se diminuir diante do outro. Então não vamos ter razão de nada, não. Vamos sempre nos interrogar. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que como eu estou agindo é a melhor forma que eu posso fazer? Será que eu estou dando todo o meu amor para essa pessoa? Será que eu estou dando todo esse carinho para aquele filho que precisa? Será que eu estou dando toda a orientação que ele precisa? Então, não vamos só esperar que os outros façam, não. Vamos fazer, nós. E quando a gente faz, é uma cascata, né? De assim, que a gente faz e dá o exemplo, como eu falei aqui no início, né? Que irmã Dulce, a gente olha e diz assim, poxa, que beleza, que maravilha a pessoa ser assim, né? Chico Xavier, ai meu Deus, como eu queria ser assim. Porque as pessoas que fazem o bem, notadamente, sim, elas produzem esse efeito nas outras, né? Da gente querer fazer aquilo também, né? A gente querer ser uma pessoa boa também. Então, vamos levar esse desafio que o mundo espiritual lançou aqui para a gente, quando abriu esse livro do Evangelho nesse texto, e vamos praticar. Vamos praticar, cada um do seu jeito, veja o que é que pode ser feito, né, para que diariamente isso não seja esquecido e a gente aplique toda essa potencialidade que a gente tem em praticar o bem, sem olhar para trás, sem olhar para os lados e olhando só para frente e praticando o bem a quem quer que seja. E a gente vai ver que quando a gente faz isso, a gente sente uma força e uma alegria tão grande. Façam isso. Eu coloco para mim também, que eu tenho feito isso ultimamente, de fazer coisas de que eu não faria em outra época, sabe? De olhar assim uma situação e você dizer assim, quer ver um exemplo bobo? É a gente pedir perdão. Uma hora que a gente esteja errado assim, uma situação que a gente reconheça e que a gente chega para o outro e diz assim, ó, me perdoe, eu errei. Olha, a gente sai tão fortalecido, sabia? Parece que a gente é outra pessoa. A gente chega a não se reconhecer. E quando a gente começa a fazer isso em pequenas coisas, aí a gente vai crescendo, vai tomando força e as pessoas vão olhando também a gente com outros olhos e vão também querendo fazer como a gente. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu deixo
para todos nós, né? Que a gente se vigie e a gente siga essa prática no nosso dia a dia. Obrigada, viu?